Preste atenção na mulher de jaqueta vermelha, arrastando uma mala enorme por uma rua molhada. Em poucos instantes, essa cena comum vai se revelar o ponto final de um dos casos de vingança mais perturbadores da história recente. Número 1. A infância de Lauren Mitchell e o início da queda. Lauren Mitchell cresceu em Bloomington, no estado de Minnesota, sendo a caçula de 3 irmãs. Desde pequena, era vista como inteligente, criativa e cheia de potencial. Tocava violino, tinha notas altas na escola e sonhava em se tornar veterinária. Para quem olhava de fora, Lauren parecia ter um futuro promissor. Mas tudo começou a mudar quando ela completou 15 anos. Sua mãe, Patrícia, foi a primeira a notar os sinais. Lauren passou a evitar as refeições em família. Trancava-se no quarto por horas e exibia olheiras profundas que nem maquiagem conseguia esconder. A depressão chegou de forma abrupta e devastadora. Em um momento, ela fazia planos para o baile da escola. No outro, mal conseguia sair da cama. As notas despencaram, o violino foi abandonado e os amigos se afastaram sem que Lauren tivesse forças para explicar o que se passava em sua mente. Número 2. A entrada no estudo clínico e a promessa de cura. Desesperada para ajudar a filha, Patrícia procurou ajuda profissional. Em setembro de 2013, Lauren foi inscrita em um estudo clínico no Instituto do Meio Oeste para pesquisa psiquiátrica. O estudo prometia um tratamento revolucionário para depressão em adolescentes, baseado em uma medicação experimental chamada Neuraxin 7. O medicamento era apresentado como seguro, inovador e rigidamente monitorado. O pesquisador-chefe, Dr. Michael Brennan, garantiu pessoalmente que Lauren receberia o melhor cuidado possível. Ela foi designada ao Dr. Jonathan Price como terapeuta principal, um profissional carismático de 32 anos com uma postura acolhedora que fazia os pacientes se sentirem compreendidos. Lauren confiou nele desde o início. O estudo durou 18 meses, com sessões semanais de terapia e avaliações mensais com a equipe de pesquisa. Número 3. Os efeitos ocultos do Neuraxin 7. No começo, tudo parecia melhorar. Lauren voltou a sorrir, retornou à escola e Patrícia sentiu um leve alívio depois de meses de angústia. No entanto, o que ninguém sabia era que o Neuraxin 7 não estava funcionando como prometido. Em vez de estabilizar o humor, o medicamento provocava efeitos psicológicos severos. Pacientes do estudo começaram a apresentar paranoia, pensamentos violentos e uma alteração profunda na forma de processar emoções e traumas. Esses efeitos estavam sendo ativamente escondidos pela equipe de pesquisa. Quando Lauren completou 17 anos, havia se transformado em alguém fria, com voz monótona e olhar distante. Mesmo assim, continuava funcional, aos olhos dos relatórios. Frequentava a escola, comparecia às sessões e mantinha uma aparência normal nas redes sociais. Número 4. O fim do estudo e uma mente quebrada. O estudo terminou em março de 2015. Lauren foi retirada gradualmente do Neuraxin 7, monitorada por 3 meses e então liberada. Jonathan seguiu com sua carreira, Dr. Brennan publicou os resultados omitindo os efeitos adversos, e a empresa farmacêutica arquivou o medicamento alegando falta de viabilidade comercial. Lauren, por outro lado, ficou sozinha com uma mente profundamente alterada por 18 meses de experimentação química. Ela não entendia exatamente o que havia acontecido, apenas sentia que algo dentro dela estava quebrado e que ninguém se importava. Os 2 anos seguintes foram marcados por pesadelos violentos, suores noturnos e uma busca obsessiva por respostas sobre o que o medicamento havia feito com seu cérebro. Número 5. A descoberta da verdade e a lista de nomes. Durante suas pesquisas, Lauren encontrou fóruns online onde outros participantes do estudo relatavam experiências semelhantes. Jovens que tiveram suas vidas destruídas por um medicamento que jamais deveria ter sido testado em humanos. Ela descobriu que havia outros 5 centros de pesquisa conduzindo estudos paralelos e conseguiu identificar médicos, pesquisadores e representantes farmacêuticos envolvidos. Aos poucos, Lauren montou uma lista com todos os responsáveis. No topo estava Jonathan Price. Para ela, ele simbolizava a traição da confiança que deveria ter ajudado a curá-la. Número 6. O primeiro assassinato. Jonathan Price. Na manhã de 8 de abril de 2017, Lauren apareceu na casa de Jonathan, no sul de Minneapolis. Ele havia deixado o instituto e aberto um consultório particular especializado em traumas, o que soava como uma ironia cruel para Lauren. Ela bateu a porta antes do amanhecer. Jonathan demorou a reconhecê-la,
mas acabou permitindo sua entrada, ignorando limites éticos. Dentro da mochila, Lauren levava uma faca, abraçadeiras, clorofórmio e lonas plásticas. Ela o confrontou sobre o estudo, os dados ocultos e os danos causados. Jonathan tentou se justificar, mas Lauren não queria explicações. O ataque foi brutal. 47 facadas no peito e abdômen. Jonathan Pryce foi dado como desaparecido no dia seguinte, enquanto seu corpo permanecia escondido em casa. Número 7. A escalada da vingança. Jonathan não era o fim, era apenas o começo. Lauren havia passado 2 anos mapeando todos os envolvidos no estudo do Neuraxin-7. Sua segunda vítima foi Richard Carlson, um representante farmacêutico que ajudou a aprovar o medicamento apesar de alertas internos. Em 15 de abril, Lauren o abordou fingindo problemas no carro, o sedou com um anestésico veterinário e o levou para um depósito alugado com nome falso. Lá, mostrou documentos internos que provavam que os riscos do medicamento haviam sido ignorados em nome do lucro. Richard morreu por asfixia. Lauren deixou o corpo e seguiu para o próximo nome da lista. Número 8. As demais vítimas e a frieza do plano. Entre 8 e 23 de abril de 2017, Lauren matou 5 pessoas em 3 estados diferentes. A terceira vítima foi doutora Sarah Chen, coordenadora de pesquisa, morta com um único disparo na cabeça em sua própria cozinha. A quarta foi Marcus Webb, outro representante farmacêutico, encontrado estrangulado em seu apartamento em Chicago. A quinta foi doutora Angela Foster, diretora médica de todo o programa do Neuraxin-7. Lauren a esperou em casa, obrigou-a a revisar arquivos de pacientes prejudicados e, após uma longa conversa, matou-a com um corte profundo na garganta. Número 9. A falha das investigações e o erro de Lauren. Inicialmente, nenhum dos crimes foi conectado. Ocorreram em jurisdições diferentes e pareciam casos isolados. Roubos, desaparecimentos, homicídios sem pistas claras. Lauren contava com essa fragmentação da polícia. O que ela não previu foi o desgaste emocional. Cada morte a deixava mais vazia. Depois de matar Angela Foster, Lauren estava cansada de fugir. Ela decidiu que tudo precisava acabar. Número 10. A mala, a rua molhada e a prisão. Na manhã de 25 de abril de 2017, em uma rua do sul de Minneapolis, Lauren arrastava uma grande mala da Marinha. Dentro dela estavam os restos mortais de Jonathan Pryce, guardados por 17 dias em seu freezer. Não havia tentativa de fuga ou discrição. Um policial em patrulha, David Morrison, percebeu o rastro de sangue no asfalto e fez a abordagem. Quando pediu que ela parasse, Lauren soltou a mala, virou-se e sorriu, um sorriso triste e aliviado. Ela se ajoelhou, colocou as mãos na cabeça e aguardou. Ao abrir a mala, os policiais entenderam que aquilo não era apenas um corpo, mas a materialização de anos de trauma e raiva. Número 11. A confissão completa. Na delegacia, Lauren abriu mão do direito a um advogado. Durante 18 horas contou tudo. Nomes, locais, motivações. Desenhou mapas, indicou onde os corpos estavam enterrados e descreveu cada morte em detalhes. Para ela não se tratava de desculpas, mas de causa e efeito. Disse claramente que havia escolhido justiça em vez da própria vida. Número 12. O julgamento e a sentença. O julgamento começou em 15 de outubro de 2018, em Minneapolis. Lauren foi acusada de 5 homicídios em primeiro grau. A defesa alegou insanidade temporária causada pelos efeitos do Neuraxin-7, apresentando especialistas que explicaram as alterações químicas em seu cérebro. A acusação argumentou que os crimes foram planejados e metódicos. Após 6 dias de deliberação, o júri a considerou culpada em todas as acusações. Lauren recebeu 5 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Número 13. As consequências e o legado do caso. Antes de ser levada, Lauren declarou que não buscava perdão, apenas que o mundo entendesse as consequências de tratar mentes humanas como números em relatórios. Hoje, ela cumpre pena em uma prisão feminina em Minnesota, onde se tornou uma detenta exemplar. As famílias das vítimas criaram fundações para defender os direitos de participantes de estudos clínicos. O Neuraxin-7 foi definitivamente arquivado, e novas regras federais passaram a exigir fiscalização independente em estudos com menores. Tarde demais para Lauren e para outros jovens que tiveram suas vidas destruídas, em um caso que continua levantando perguntas difíceis sobre ética, responsabilidade e vingança.
Número 14. A repercussão nacional e o colapso do silêncio. O caso de Lauren Mitchell rapidamente ganhou destaque nacional. Não apenas pela brutalidade dos crimes, mas pelo material que ela havia reunido ao longo de anos. Em seu apartamento, investigadores encontraram caixas e mais caixas de documentos, discos rígidos repletos de memorandos internos de empresas farmacêuticas, gravações de conversas e prontuários médicos confidenciais. Boa parte desse material havia sido obtida por meio de invasões digitais e engenharia social, o que impediu que tudo fosse usado oficialmente no tribunal. Ainda assim, o conteúdo vazado para a imprensa revelou um padrão perturbador de negligência sistemática. Ficou claro que havia conhecimento prévio sobre os riscos do Neuraxin 7 e que esses riscos foram minimizados deliberadamente para acelerar testes e proteger interesses financeiros. Número 15. As vítimas do estudo finalmente ganham voz. Durante as investigações, promotores entraram em contato com outros participantes dos testes do Neuraxin 7. 19 ex-pacientes aceitaram testemunhar. 3 haviam sido hospitalizados após tentativas de suicídio. 5 desenvolveram impulsos violentos que nunca tinham apresentado antes. 2 receberam diagnósticos de transtornos psicóticos permanentes. Todos relataram a mesma coisa. Quando buscaram ajuda, foram informados de que seus sintomas não tinham relação alguma com o estudo. Pela primeira vez, essas histórias foram ouvidas de forma coletiva, revelando que o caso de Lauren não era um evento isolado, mas parte de algo muito maior. Número 16. A resposta da indústria farmacêutica. A empresa Medcrest Pharmaceuticals divulgou um comunicado oficial expressando pesar pelas mortes e solidariedade às famílias das vítimas. Ao mesmo tempo, manteve a posição de que o Neuraxin 7 havia sido desenvolvido seguindo os mais altos padrões de segurança. Nos bastidores, porém, a empresa firmou acordos civis milionários com as famílias, pagando valores que, somados, ultrapassaram 200 milhões de reais. Nenhuma acusação criminal foi apresentada contra executivos ou pesquisadores. O Dr. Michael Brennan, principal nome por trás do estudo, aposentou-se de forma repentina e mudou-se para a Flórida, sem nunca responder judicialmente por suas decisões. Número 17. A vida de Lauren atrás das grades. Atualmente, Lauren Mitchell cumpre sua pena em uma unidade prisional feminina em Minnesota. Aos 33 anos, tornou-se uma detenta considerada exemplar. Trabalha na biblioteca da prisão, auxilia outras internas com estudos e participa de pesquisas acadêmicas sobre os efeitos de medicamentos experimentais em cérebros ainda em desenvolvimento. Para alguns, isso representa uma ironia cruel. Para outros, é apenas mais um capítulo de uma vida marcada por decisões tomadas por terceiros quando ela ainda era apenas uma adolescente. Número 18. O impacto nas famílias e nas leis. As famílias de Jonathan Price, Richard Carlson, Sarah Chen, Marcus Webb e Angela Foster criaram fundações voltadas à proteção de participantes de testes clínicos e à fiscalização rigorosa de medicamentos experimentais. A irmã de Jonathan, Amy Price, tornou-se uma defensora ativa de regras mais rígidas para a participação de adolescentes em estudos psiquiátricos. Em 2020, novas regulamentações federais entraram em vigor, exigindo supervisão independente obrigatória em todos os testes envolvendo menores de idade e medicamentos psiquiátricos. Para muitos, essas mudanças chegaram tarde demais. Número 19. A pergunta que permanece. O caso de Lauren Mitchell obriga a sociedade a encarar questões desconfortáveis sobre ética médica, ganância corporativa e os limites da vingança. Lauren foi vítima ou vilã? A resposta não é simples. Ela foi uma jovem cuja confiança foi destruída pelo sistema criado para protegê-la. E também foi uma assassina calculista que tirou 5 vidas de forma consciente. As duas verdades coexistem. Número 20. As últimas palavras e a lição final. Em uma rara entrevista concedida na prisão, Lauren disse que não esperava empatia nem perdão. Pediu apenas que as pessoas se lembrassem de que cada participante de um estudo clínico é filho ou filha de alguém, não um simples dado estatístico. Para ela, o maior crime não foi apenas o que ela fez, mas o que foi feito com dezenas de jovens antes dela. Esta é a história de Lauren Mitchell, dos assassinatos da Riverside Drive e de um medicamento experimental que transformou uma vítima em algo que ela jamais deveria ter se tornado. Que as mortes causadas por esse caso sirvam de alerta.
porque algumas traições geram consequências muito maiores do que qualquer um consegue prever. Número 21. A cicatriz na memória coletiva. Mesmo anos após os assassinatos e o julgamento, o caso Lauren Mitchell ainda assombra o imaginário coletivo dos Estados Unidos, especialmente na comunidade médica e científica. Universidades, hospitais e centros de pesquisa passaram a revisar seus próprios protocolos de segurança e ética, temendo que outras Laurens possam existir, silenciadas pelos efeitos colaterais de decisões corporativas. O nome Lauren Mitchell passou a ser citado em congressos sobre bioética, em teses de doutorado e em aulas de direito, não como justificativa de suas ações, mas como símbolo de um alerta ignorado por tempo demais. Número 22. A cobertura da mídia e o espetáculo da tragédia. Jornais, documentários, podcasts e séries de televisão transformaram a história de Lauren em um verdadeiro fenômeno midiático. A imagem captada pela câmera de segurança da jovem com a jaqueta vermelha, arrastando uma mala ensanguentada pela rua molhada, tornou-se icônica. Era a metáfora perfeita. Alguém carregando literalmente o peso de anos de negligência, dor e traição. Enquanto alguns veículos exploraram a tragédia com sensacionalismo, outros buscaram aprofundar os debates sobre saúde mental, responsabilidade institucional e os riscos da medicalização precoce. A narrativa de Lauren Mitchell dividiu opiniões, inflamou fóruns e levantou discussões sérias sobre quem de fato estava no banco dos réus. Número 23. As cartas que nunca chegaram. Durante o processo investigativo, descobriu-se que Lauren havia escrito dezenas de cartas ao longo dos anos, endereçadas a médicos, executivos da Medcrest, pesquisadores e até políticos. Poucas foram enviadas. A maioria permaneceu guardada em uma caixa em seu armário. As cartas não continham ameaças, mas apelos. Ela descrevia seus sintomas, perguntava sobre os efeitos do Neuraxin 7 e implorava por respostas. Ninguém respondeu. A ausência de retorno, esse silêncio institucionalizado, foi interpretada por Lauren como mais uma forma de abandono. Anos depois, essas cartas foram tornadas públicas por seu advogado. Elas mostram uma jovem em busca de ajuda, muito antes de se tornar o que o mundo viria a conhecer. Número 24. A ciência sob julgamento. O impacto do caso foi sentido diretamente nos corredores do poder legislativo e científico. Organizações como o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e a Administração de Alimentos e Medicamentos foram pressionadas a revisar seus critérios de aprovação para estudos com adolescentes. A confiança pública em pesquisas psiquiátricas sofreu um impacto profundo. Até hoje, congressistas usam o caso Mitchell como exemplo em debates sobre ética em pesquisas. Alguns laboratórios passaram a recuar em estudos com menores de idade, temendo repercussões legais e sociais. A pergunta que permanece é quantos avanços científicos realmente valem o risco quando vidas tão jovens estão em jogo. Número 25. Uma história sem heróis. No fim das contas, a história de Lauren Mitchell é uma narrativa onde não há mocinhos. Cada personagem teve uma escolha, e cada escolha gerou consequências irreversíveis. Lauren, em sua dor e raiva, escolheu a justiça com as próprias mãos. E 5 pessoas perderam a vida por causa disso. Os profissionais envolvidos no estudo escolheram ignorar sinais claros em nome da reputação e do lucro. A indústria escolheu o silêncio, e o sistema como um todo escolheu não escutar. Agora, com as cicatrizes ainda expostas, resta a responsabilidade de aprender com o que aconteceu, não apenas para que tragédias assim não se repitam, mas para garantir que nenhuma nova Lauren precise chegar tão longe para ser ouvida. Número 26. A linha tênue entre vítima e monstro. O que torna o caso de Lauren Mitchell tão inesquecível é exatamente essa dualidade impossível de ignorar. Ela não foi uma assassina em série movida por vaidade, sadismo ou poder. Foi uma jovem moldada por abandono institucional, devastada por um experimento que a transformou em alguém que ela mesma talvez não reconhecesse. Ainda assim, cada uma de suas vítimas era uma pessoa com família, amigos e história. Nenhuma justificativa apaga os atos cometidos. E essa é a ferida aberta deixada por sua trajetória. Lauren foi vítima, mas também foi algoz. A fronteira entre os dois papéis não é nítida, e talvez seja justamente aí que mora o maior horror e a maior verdade. Número 27. A memória das vítimas. Jonathan Price, Richard Carlson, Sarah Chen, Marcus Webb e Angela Foster foram, sim, negligentes ou cúmplices de um sistema corrompido.
mas também foram seres humanos. Suas mortes, por mais trágicas e brutais, reacenderam debates importantes, provocaram reformas e geraram mobilizações reais em defesa da ética médica. Seus nomes agora estão ligados a fundações, legislações e mudanças. De certo modo, suas famílias buscaram transformar a dor em ação, e embora nada possa reparar as vidas perdidas, suas histórias permanecem como alertas vivos sobre o que acontece quando a ambição supera a compaixão. Número 28. A geração marcada pelo silêncio. O caso revelou algo ainda mais profundo. Uma geração inteira de jovens afetados por testes clínicos mal conduzidos, silenciados, desacreditados e ignorados. O Neuraxin 7 pode ter sido arquivado, mas deixou uma marca invisível em dezenas de adolescentes que participaram daquele estudo. Alguns ainda lutam com sequelas neurológicas e emocionais. Outros nunca chegaram a receber diagnóstico ou apoio adequado. Lauren Mitchell deu voz, ainda que de forma devastadora, a todos eles. Seu grito final ecoou em nome de uma juventude que foi tratada como número, estatística e margem de lucro. Número 29. O que aprendemos ou fingimos aprender? Leis mudaram. Políticas foram revistas. Instituições fizeram promessas públicas de ética e transparência. Mas muitos se perguntam se realmente houve aprendizado ou apenas novas formas de ocultar problemas antigos. O caso de Lauren Mitchell não deveria ser apenas um alerta para o setor farmacêutico, mas um chamado para toda a sociedade. A forma como dor mental, juventude vulnerável e responsabilidade institucional são tratadas ainda precisa evoluir. Enquanto essas estruturas não forem profundamente revistas, histórias como a de Lauren continuarão sendo possíveis. Número 30. A cicatriz que nunca vai sumir. Lauren Mitchell está presa. O Neuraxin 7 foi banido. Famílias foram destruídas. Instituições foram abaladas. Mas nada disso desfaz o que aconteceu. Nada disso apaga o momento em que uma jovem de jaqueta vermelha caminhou calmamente por uma rua molhada, arrastando atrás de si o peso literal e simbólico de uma história que o mundo preferiu não enxergar. Aquela imagem ficou gravada não apenas em câmeras de segurança, mas na consciência coletiva de um país inteiro. Uma lembrança permanente de que, quando falhamos em proteger os mais vulneráveis, criamos monstros, e às vezes esses monstros retornam para cobrar a conta. No fim, a história de Lauren Mitchell não é apenas sobre crimes, julgamento ou punição. É sobre o que acontece quando a confiança é quebrada, quando a dor é ignorada e quando vidas humanas são tratadas como simples dados em um relatório. Que esse caso não seja lembrado apenas pelo horror, mas como um alerta permanente. Por trás de cada experimento, existe uma pessoa real, com limites, medos e consequências que ninguém consegue prever. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!